O vídeo é A Revolução Francesa, parte 1, do canal DGP Mundo. Nossa, de 6 anos atrás, rapaz. A Revolução Francesa. Antes de contar como a Revolução aconteceu, primeiro precisamos entender como era a França e a sociedade francesa naquela época. Então, a França era uma monarquia absolutista, ou seja, o seu rei, Dom Luís XVI, mandava em praticamente tudo, apesar de que muitos dizem que ele era facilmente manipulável e não tinha uma mão forte para governar o país. Ele era casado com a Maria Antonieta da Áustria. Esse casamento significava uma aliança histórica entre as casas Bourbon e Habsburgo. Houve alguns problemas nesse casamento, pois eles demoraram muito para ter um filho, e isso era bem importante naquela época. Então começaram a rolar várias piadinhas com o casal. Sem falar que muitos dizem que ele era um rei bem ineficiente. E a França não estava em uma situação muito boa para um governo ruim, pois alguns anos antes ela havia perdido... Adoro fofocas históricas, gente. Ele era broxa, ele não dava no couro. A Guerra de 7 Anos para a Inglaterra. Com isso veio uma bela dívida e ela também perdeu suas colônias na América do Norte, o que também causou um grande prejuízo. Alguns anos depois, os americanos estavam lutando a sua guerra de independência e a França achou que seria uma boa ajudá-los para ferrar com os ingleses. Então eles mandaram tropas e dinheiro. No fim, os americanos conseguiram sua independência e a França quebrou de vez. Além disso, essa região da Europa estava passando por um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos. O clima estava completamente doido e isso obviamente ferrou com as plantações, ou seja, a França estava sem dinheiro e sem comida. Agora você pega tudo isso que eu falei e junta com as ideias iluministas que estavam rolando há algum tempo já. Voltaire, John Locke e Montesquieu. Bom, primeiro, Voltaire... Ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava crítica à intolerância religiosa, defendia as liberdades civis de expressão religiosa e de associação, criticou as instituições políticas da monarquia, combatendo o absolutismo. Foi um defensor do livre comércio contra o controle do Estado na economia. John Locke, filósofo, ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo. Ficou conhecido como Dead do liberalismo, imposto é roubo. Resumidamente, ele defendia a liberdade individual. Montesquieu, filósofo, ele defendeu a divisão do poder político e legislativo, executivo e judiciário, usado hoje em muitos países, incluindo o Brasil. Foda. Vários filósofos começaram a questionar o sistema que eles viviam, a aristocracia, a igreja, o direito do rei de reinar, porque os nobres são nobres e não eu. Essas ideias começaram a ser compartilhadas entre as pessoas em todo o país, principalmente entre os mais ricos. Os camponeses mais pobres não tinham tanto acesso, mas aos poucos essas ideias chegaram a eles também. Pessoas se reuniam em clubes para discutir o que estava de errado e como eles poderiam resolver esses problemas. Outra coisa que precisamos entender é a divisão social francesa da época, e essa famosa pirâmide de estudo. No topo dela está o clero, ou primeiro estado, ou seja, o pessoal da igreja. O segundo estado era composto pela nobreza, rei, rainha, príncipe, conde, blá blá blá. E o terceiro estado era todo o resto da população, que incluía os camponeses, comerciantes e até pessoas mais ricas, como os burgueses, enfim. O problema é... os dois primeiros estados não pagavam impostos e tinham vários privilégios. Já o terceiro estava sofrendo cada vez mais com impostos pesados e falta de comida. Para resolver a crise financeira, o rei até tentou fazer os outros estados pagarem impostos, na Assembleia dos Notáveis. Mas ele não conseguiu. Daí falaram para o rei acionar a Assembleia dos Estados Gerais, que era basicamente uma assembleia com os deputados representantes dos 3 estados sociais. Isso animou muito o povo, pois finalmente eles poderiam mudar alguma coisa, já que a última assembleia do tipo tinha acontecido há mais de 150 anos. Porém, o que incomodava muito o terceiro estado era o fato de que cada estado tinha direito a apenas um voto, mesmo o terceiro estado sendo maior, ou seja, o primeiro e o segundo estado sempre se juntavam contra o terceiro. Houve várias discussões nessa assembleia. E aqui juntavam contra o terceiro. Houve várias discussões nessa assembleia. E aqui o Maximilien de Robespierre. Maximilien Robespierre, ele mesmo. Com essa carta você tem o poder de mandar o adversário traidor para a guilhotina. Mas cuidado, tanto poder pode fazer você perder a cabeça. Xiii.
um cara que ainda vai aparecer muito neste vídeo, chegou falando suas ideias que deixou todo mundo assustado, pois ele era um dos radicais, aquele cara que queria mudar tudo. Mas enfim, os estados não chegaram em um acordo, principalmente pela questão dos votos. O terceiro estado queria voto por pessoa e não por estado. Como eles não conseguiram isso, eles começaram a fazer suas reuniões separadamente e se autonomearam a Assembleia mas aí Nacional. é muito fácil, né? 3v1, os caras lá de cima votam a favor e aí quem é maior não vai adiantar de qualquer jeito. Aí é foda. O rei, vendo toda essa bagunça, percebeu que isso não ia acabar muito bem e mandou fechar o lugar onde eles se encontravam. Aí vocês pensam que eles pararam? Não. Eles ficaram 100% Não vão ficar e assim. foram para uma quadra de tênis ali perto e fizeram o juramento do jogo de Pella, onde eles juraram não parar de se reunir até que eles consigam uma constituição para a França. Bom, obviamente o rei não gostou nada disso e já começou a preparar uma guarda para acalmar a situação, caso ele precisasse. Ele também acabou demitindo seu primeiro-ministro Jacques Necker, por ser muito a favor dessas ideias. O problema era que o Necker era um dos poucos dentro do governo do rei que tinha a confiança do povo e dos revolucionários. Com isso, os revolucionários começaram a temer um ataque por parte do rei. Daí eles criaram a Guarda Nacional, formada por civis e também por algumas pessoas da Guarda Francesa, que tinham treinamento. Com isso, eles roubaram algumas armas e se armaram, porém, eles precisavam de uma coisa muito importante: a pólvora. E onde fica a pólvora? Aqui, na Bastilha, que também era uma prisão e um símbolo do poder da monarquia francesa. Daí eles invadiram a Bastilha, mataram e decapitaram os guardas e destruíram... A queda da Bastilha, tá lá, muito foda, fi. Caraca, pior que, tipo, eu lembro de ver Revolução Francesa na escola, mas eu nunca tinha entendido a queda da Bastilha. Então foi isso que rolou, fi. A galera foi lá atrás da pólvora, é isso, foda-se, fi. A monarquia francesa. Daí eles invadiram a Bastilha, mataram e decapitaram os guardas e destruíram ela por completo. O rei ficou assustado com tudo isso e resolveu não fazer um movimento precipitado. E foi aqui também onde surgiu a famosa bandeira tricolor francesa, onde eles pegaram as cores da bandeira de Paris e acrescentaram um branco no meio que representaria a monarquia. Só que as cores mudariam de lado no futuro. Bom, a revolução começou a chegar nos campos também. Muitas pessoas começaram a formar grupos e atacar os seus senhores feudais, invadindo castelos, fazendas, matando esses senhores. Então, com isso, muitos fugiram do país e, obviamente, ficaram com medo. Por isso o nome. Com isso, o feudalismo foi abolido no país. Além disso, foi publicado a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, baseado nos famosos princípios de liberté, égalité, fraternité. A partir deste momento, o poder estava dividido na França, já que a Assembleia Nacional estava com bastante poder. Com esse direito do cidadão veio também a liberdade de expressão. Esse lema é interessante: liberdade de comércio e igualdade não seriam os únicos a pagarem impostos. Eram ideais girondinais, assim que fala, daqueles que ainda queriam uma monarquia. Já a fraternidade era uma ideia jacobina, muito associada ao ideal de república, daqueles que queriam representação política independente da classe. Pô, da hora! Pior que quando a gente pensa assim, liberdade, uma coisa meio tipo, liberdade, libera tudo, mas, né, tinha o exato motivo de liberdade que eles queriam para aquele momento, né? Interessante. Não é só... de imprensa. Com ela veio jornais, e um deles foi muito importante, o L'Ami du Peuple, escrito por Jean-Paul Marat, que acabou gostando muito das ideias revolucionárias e usou seu jornal para divulgá-las. Mas assim, o Marat, ele era meio louco e paranoico, e qualquer boato que ele ouvia já publicava em seu jornal. Isso serviu para deixar o povo paranoico e em alerta, principalmente nos movimentos do rei. Ok, lindo, mas as pessoas ainda estavam passando fome e necessidade, e vários rumores começaram a ser espalhados dizendo que os nobres estavam escondendo comida e que o rei poderia reagir contra a revolução. Então uma multidão enfurecida foi até o Palácio de Versalhes, que fica perto de Paris, exigir uma resposta e que o rei se mude para Paris, para ficar mais próximo do povo. Como ninguém saiu, um monte de mulheres que estavam ali para pedir mais direitos invadiram o palácio, daí os guardas falaram: minha senhora, vocês não podem passar por aqui, ok? Bom, essas mulheres estavam bem putas da vida, então elas gentilmente cortaram a cabeça dos guardas e chegaram na família real e pediram gentilmente para que eles se mudassem para Paris.
E foi o que eles fizeram, obviamente. A partir daí, o rei basicamente virou um prisioneiro, mas ele continuava sendo rei. Os revolucionários fizeram ele assinar vários papéis que cada vez diminuía mais o seu poder e o da igreja. Além disso, todos os bens da igreja que estavam na França foram confiscados. Depois disso, eles começaram a fazer várias mudanças na sociedade francesa. Aboliram títulos de nobreza, escravidão, concederam o direito de divórcio e o rei foi perdendo seu poder cada vez mais na política, se tornando mais um símbolo. Politicamente falando, a França ficou dividida entre os girondinos, que apesar de revolucionários, eles não queriam mudar completamente a França, e os jacobinos, que eram os revolucionários loucos que queriam mudar tudo. Em 1791, o rei e sua família tentaram fugir da França para pedir ajuda externa. Se disfarçaram de pessoas comuns e chegaram perto da fronteira com a Áustria. Porém, foram reconhecidos e levados de volta para Paris. Essa foi a gota d'água. Muitos começaram a considerar o rei um traidor da pátria. E as pessoas que ainda o apoiavam começaram a cada vez mais odiá-lo. Isso fez o poder dos jacobinos ficar cada vez maior. Mas o rei continuou sendo rei. Isso deixou alguns cidadãos que saíram na rua pedindo assinaturas de uma petição para tirar o rei do poder. Logo uma multidão se juntou e começou a atacar pedra na Guarda Nacional. E vocês provavelmente sabem o resto. Em setembro de 1991, a Constituição foi finalmente terminada e a Assembleia Nacional Constituinte desfeita. Em seu lugar surgiu a Assembleia Legislativa, e a França agora era oficialmente uma monarquia constitucional. A Áustria e a Prússia ameaçaram intervir na Revolução. Com isso, a França se adianta e declara guerra à Áustria. Daí acontece uma grande mobilização de pessoas para lutar pelo país. A Áustria e a Prússia, que também se juntou à invasão, tinham exércitos bem mais organizados, então eles estavam avançando cada vez mais em território francês. Isso deixou a população de Paris paranoica. Daí vários nobres e pessoas que eles suspeitavam estar ajudando a Áustria foram presos. Em agosto de 92, eles invadiram o Palácio das Tulheiras e prenderam o rei. A guerra contra a Áustria não estava indo muito bem e eles estavam avançando cada vez mais rumo a Paris. Isso deixou todo mundo doido. Então algumas pessoas se juntaram e fizeram uma chacina, matando todos os prisioneiros e suspeitos em Paris. Mais ou menos 1.400 pessoas morreram. No entanto, a família real não estava nesses números. Muitos dos parisienses não queriam mais o rei. A partir desse momento, os jacobinos, que até então ainda apoiavam uma monarquia constitucional, resolveram que a França seria uma república. Então veio a Convenção Nacional e uma nova constituição. O grupo mais forte desta nova conversão era os jacobinos, que tinham como seu... Ah, esse ano aí é 1793. Ah, tá. Porra, aí é foda. Ah, tá. Por isso que eu fiquei, caralho. Nossa, 1903? Ah, tá explicado então. O líder, o Robespierre. Na guerra, a França conseguiu parar e empurrar as forças inimigas. No final de 1972, a convenção decidiu que, para a república realmente acontecer, eles precisavam destruir a monarquia por completo. E como você faz isso? Destruindo o rei. Então, Luís XVI foi julgado e condenado à morte por traição. Foi assim que no dia 21 de janeiro de 1793, às 10h15 da manhã, o rei Luís XVI da França foi guilhotinado em praça pública. Já era pro Luís Porém, XVI. A revolução não acabaria aí. Na verdade, o rei foi apenas o início. Mas isso vai ficar para a parte 2 do vídeo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e não saia do vídeo agora. Pera aí, se você chegou até aqui, assista até o final. Então, eu tenho algumas coisas pra dizer. A primeira é que a parte 2 não vai demorar muito. Sério, vou fazer o máximo para postar o mais rápido possível. Segundo, é para você não esquecer de avaliar esse vídeo. Sério, por favor, avalie o vídeo, pois ele deu muito trabalho. Ajude o canal. Eu geralmente não peço isso, mas esse vídeo merece. Foi muito difícil. Terceira coisa, eu queria agradecer ao CP Animação, pois ele me fez um cenário muito legal. E o canal dele vai estar na descrição, ele faz algumas animações de Country Ball, se você gosta, dá uma olhada lá. E por último, é sobre o sorteio das canecas. Então... Da hora, mano, já deixei o like. Parece que você é da família real francesa e vê duas guilhotinas numa moto. Cara, o que os personagenzinhos falam é muito bom, velho. Vamos pro segundo vídeo de história, a Revolução Francesa, parte 2. Anteriormente, na Revolução Francesa, a recém-formada Convenção Nacional da Nova República Francesa resolveu matar o antigo rei da França.
E foi isso que eles fizeram. Ah, e só para corrigir um erro do vídeo passado, a segunda Constituição Francesa não foi publicada em 1903, mas em 1793. Ok, podemos começar? Então vamos lá. Não estou doida. Porque sempre quando eu penso em Revolução Francesa, eu penso, porra, faz tempo pra caralho. Aí quando você fala assim, aconteceu em 1900, você fala, opa, como assim 1900? Tal coisa aconteceu em 1900. As coisas ficaram ainda piores, pois vários outros países europeus declararam guerra à França. Com isso, a paranoia só aumentou. Várias pessoas começaram a ser executadas praticamente todos os dias, principalmente em Paris. Muitos girondinos começaram a ser perseguidos e executados. Um cara que apoiava, ajudava e deixava tudo isso pior era o Marat, que em seu jornal apoiava tudo e ainda publicava o nome de pessoas para serem executadas. Olá. Então uma jovem chamada Charlotte Corday, cansada de toda essa matança, resolveu dar um fim nisso. Para ela, um dos grandes culpados de tudo isso era o Marat. Spoiler alert, meu Deus. Ela ficou conhecida por matar o jornalista Jean-Paul Marat. Ela acabou sendo guilhotinada por isso aos 24 anos. Resolveu dar um fim nisso. Para ela, um dos grandes culpados de tudo isso era o Marat. Então, ela foi lá na casa dele dizendo que tinha uma lista com o nome de traidores, puxou uma faca e matou o Marat. Ela acabou sendo presa e sentenciada à morte na guilhotina. Ah, mas valeu a pena, né? Nem tanto. A morte do Marat não parou com toda a matança, mas sim deixou a população bem furiosa. Ele era bem querido pelos revolucionários. Mas sabe quem ainda estava viva? A Maria Antonieta. Então, em outubro, ela foi julgada e também sentenciada à morte na guilhotina. O seu filho, que seria o próximo rei da França, acabou morrendo alguns anos depois na prisão, provavelmente por maus tratos, e a sua filha conseguiu sobreviver. Alguns meses... Nossa, foda, né? As crianças que não tinha nada a ver com o assunto foram de arrasta também. Antes, quem mandou dar spawn no lugar errado, né mesmo? O Comitê de Salvação Pública, que foi criado para cuidar de ameaças estrangeiras e internas, como os antirrevolucionários, que depois da morte do rei surgiram aos montes. Mais tarde, eles iriam usar esse comitê para executar qualquer ameaça contra a revolução. Também surgiu a Comissão Extraordinária dos 12, onde 12 pessoas basicamente controlavam o país. Em setembro, os jacobinos conseguiram o poder total na França. Como Robespierre era o líder dos jacobinos, ele acabou sendo um dos mais importantes nisso tudo. E assim foi instaurado o regime do terror. Foi aqui que a revolução realmente ficou obscura. Várias pessoas começaram a ser executadas simplesmente por ser suspeita de traição, sem a menor investigação para comprovar isso. A França estava em uma situação complicada. Eles estavam lutando em várias frontes e também internamente contra grupos antirrevolucionários. Então os jacobinos ficaram bem paranoicos e qualquer coisa que você dissesse contra o governo, ou mesmo se você não mostrasse o entusiasmo ou apoio para com as novas políticas, você seria executado. Lembra da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão que garantia liberdade, igualdade e fraternidade? Quem liga? A censura também foi adotada, então adeus liberdade de expressão e de imprensa. Vários espiões começaram a se espalhar pelas cidades à procura de traidores. Vizinhos denunciavam vizinhos, enfim, foi uma loucura. Em Paris, a guilhotina matava vários todos os dias. Em outras cidades e no campo, execuções em massa aconteciam também, principalmente desses grupos antirrevolucionários. Durante o regime do terror, eles começaram um processo de descristianização, já que o cristianismo era uma das bases da sociedade e eles queriam, obviamente, mudá-la por completo. Então eles começaram a mudar nomes de ruas, cidades, estabelecimentos que tinham nomes de santos, ou que se referia ao cristianismo. Começaram a destruir estátuas, igrejas, perseguir e matar padres. Eles foram tão longe que eles resolveram até mudar o calendário, pois como vocês sabem, o nosso calendário gregoriano é um calendário cristão, que começa com o nascimento de Cristo. Daí eles criaram um novo calendário que começa com a República. Esse calendário tinha 3 semanas de 10 dias. Assim não existiria mais um domingo, dia sagrado para os cristãos. Caramba. Além disso, o Marat, aquele jornalista doido, estava virando praticamente um santo. Sim, eles queriam criar uma nova religião baseada na razão. Mas isso era para os mais radicais, longe de ser a maioria da população. Inclusive, algumas pessoas mais religiosas formaram grupos para lutar contra os revolucionários exatamente por este motivo. Bom, nas guerras revolucionárias, um novo general estava se saindo muito bem, e a França estava conseguindo manter posição e até atacar os inimigos. E no mais, o regime do terror, apesar de todas as atrocidades, estava funcionando. Assim,
Os jacobinos realmente se consolidaram no poder, e esse era o grande objetivo do regime do terror. Daí o Danton, esse cara, que foi muito importante durante a Revolução, falou: cara, acho que já chega desse regime de terror, né? Já nos estabilizamos no poder, vamos Já fazer tá um bom, governo né? sólido. E o Robespierre falou: não. Daí o Danton começou a criar um governo opositor, e o Robespierre viu isso como uma traição e mandou matar todo mundo. A partir daí chegamos à fase final do regime do Não terror, que por compensa. sinal é também a pior. O Robespierre ficou cada vez mais louco e paranoico, o poder subiu a cabeça. Essa foi a parte mais sangrenta do regime do terror, que já era sangrento. Pessoas eram executadas praticamente toda hora. E isso começou a deixar a população bem irritada com o regime do terror. Porém, em 8 de junho, eles resolveram dar uma pausa, pois esse dia era o Descansar. Festival do Ser Supremo, onde houve uma grande apresentação do novo deus do culto da razão, que seria a deusa da razão. E o Robespierre fez um grande espetáculo onde ele aparecia no topo de uma montanha, se achando o escolhido. Só que isso não pegou muito bem e foi ali que muitas pessoas tiveram a certeza que ele estava completamente louco. Mais tarde, ele disse que tinha uma Ah lista. lá, o maluco lá em cima, completamente drogado. Tá maluco, não confio mais nesse maluco, não. Bota outro, corta a cabeça desse aí que não vai tá dando. Certeza que ele estava completamente louco. Mais tarde, ele disse que tinha uma lista com o nome de pessoas que estariam traindo o governo. Como ele tinha matado até o Danton e outros que antes eram aliados, os outros deputados ficaram com medo e resolveram se unir para derrubar o Robespierre. E foi isso que eles fizeram. Quando o Maximilien foi dar um de seus discursos, ele foi abordado e preso, junto com outros jacobinos. No outro dia, ele foi encontrado com um tiro na mandíbula, provavelmente tentou se matar. Mas nunca se sabe, vai que alguém atirou nele. Mas ele ainda estava Ai, ai, provavelmente tentou se matar, mas né, não sabemos. outro dia, ele foi encontrado com um tiro na mandíbula, provavelmente tentou se matar. Mas nunca se sabe, vai que alguém atirou nele. Mas ele ainda estava vivo. Então no dia 28 de julho de 1794, Nossa, ele ainda tava vivo? Maximilien do Robespierre foi executado. Com a queda do Robespierre, o regime do terror chegou Gente, então deram, ele se deu um tiro na mandíbula e ainda assim ele tava vivo. Se foi suicídio, nem isso ele conseguiu fazer. Se foi assassinato, foi uma péssima pessoa. ao seu fim, mas não a revolução. Depois disso, a França começou a ser controlada pelo Diretório dos Cinco, que era um governo girondino, e assim ficou até 1799. Durante este período, a matança interna da França deu uma drástica reduzida, e o maior problema agora era as guerras revolucionárias contra outras nações. Com o exército no comando de Napoleão, a França até que se saiu bem na guerra. Em 95, ela fez as pazes com a Espanha e a Prússia, além de conquistar alguns territórios e estabelecer a República Batava na Holanda, que era basicamente um estado fantoche francês. Oh, Mais eu lembro tarde, a desse Espanha nome se tornaria da aliada. época da A França escola. tentou invadir a Irlanda, mas não conseguiu devido às péssimas condições climáticas. E na Europa, a guerra ficou basicamente entre a França e a Áustria, sendo a Devido às França tentando atravessar condições os climáticas ruins. Sempre impedindo aí os franceses de fazerem os bagulhos deles. reinos germânicos ou o norte da Península Itálica. Bom, eles se deram bem no norte da Península Itálica e em 97 eles conseguiram invadir a Áustria. Em abril, as forças francesas chegaram em Leoben, já a caminho de Viena. Daí os austríacos resolveram assinar um tratado de paz. Isso acabou com a primeira coligação, que havia se formado ainda gente. em 92. Esses trovão tá muito forte, eles estão tremendo a porta da minha casa. E não para. Ai, gente, o mundo tá acabando. Desde quando que tem uns trovão tão fortes assim, tantas vezes? Isso acabou com a primeira coligação, que havia se formado ainda em 92. Depois disso, eles invadiram a Suíça. Sim, a Suíça. Pela primeira vez aqui no canal, a Suíça não está com a pipoca na mão. Os franceses estavam no gás, eles conquistaram até Roma, expulsaram o Papa e fundaram a República Romana. Bom, com todas essas vitórias, já dá para imaginar que Napoleão estava bem popular na França, e o pessoal do diretório não gostava muito disso. Então eles decidiram mandá-lo para o Egito, onde o Napoleão queria ir mesmo, pois, né, vamos conquistar
o famoso Egito, e o pessoal do diretório teria ele bem longe de Paris. Além disso, eles não podiam ganhar do Império Britânico no mar, então se eles fossem para o Egito, eles iriam ferrar com o comércio dos britânicos. Com isso, ele chegou lá, já foi dominando tudo na Batalha das Pirâmides, dominando boa parte do Egito ao longo do rio Nilo. Porém, os britânicos destruíram os navios dos franceses, deixando eles presos no Egito. E, obviamente, com a invasão do Egito, o Império Otomano entrou na guerra também, já que ele dominava o Egito nesta época. No final de dezembro, a Áustria e a Rússia viram que tudo estava saindo do controle e, depois de um acordo com os britânicos, eles resolveram declarar guerra à França, iniciando assim a Segunda Coligação. Em 1799, Napoleão consegue finalmente sair do Egito e volta para Paris. Em 9 de novembro, ele dá um golpe de estado e toma o poder na França, dissolvendo o diretório e estabelecendo o consulado, assim como uma nova constituição. E assim começa a Era Napoleônica. Para muitos, a Revolução Francesa acaba aqui. Mas a guerra contra a Segunda Coligação continua. Em 1800, Napoleão consegue novamente o domínio do norte da Itália, e no ano seguinte eles invadem a Áustria, conseguindo um tratado de paz. Depois disso, o Reino de Nápoles e o Reino da Sicília saem da guerra. Ainda em 801, a França e a Espanha invadem Portugal, na chamada Guerra das Laranjas, conseguindo assim um tratado de paz com Portugal. A guerra contra os britânicos ainda acontecia nos mares, mas, em 802, a França faz as pazes com a Inglaterra e seus aliados, dando fim à Segunda Coligação. E finalmente chegamos em um momento de paz. Por uns 14 meses. No fim, a Revolução Francesa começou tirando o poder na mão de apenas um cara, e acabou com o poder na mão de apenas um cara, que alguns anos depois se tornaria o Imperador da França. Tudo isso a um custo muito, muito alto. Bom, então é isso, espero que vocês tenham... Nossa, muita gente morreu na brincadeira. Regime do terror, 17 mil execuções com julgamento, 12 mil execuções sem julgamento. Meu Deus do céu. Vários morreram na prisão, total mais ou menos 40 mil. Meu Deus. Entre 170 mil e 200 mil. Vem dos dois lados. Guerra da Vendée. Meu Deus, gente. Morreu muita gente, velho. Tá maluco. E no fim, começou o poder na mão de um cara, terminou na mão do outro cara. O povo só morreu, se fudeu e deu na mesma no final das contas. Muito alto. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo, por favor. E se houve algum erro ou eu me esqueci de alguma coisa importante, fique à vontade para deixar o seu comentário. E sobre o sorteio das canecas, quem ganhou foi o Matheus dos Santos, que mora lá no Paraná. Além da caneca, ele também vai ganhar um mousepad, pois o nosso amigo Tariq Lutif mandou o resto das canecas e mais os mousepads, olha só. No mais, eu queria agradecê-lo, pois essas canecas são bem legais e ele nos possibilitou esse sorteio. E as outras canecas. Legal, mano. Legal esse canal, acho que eu não conhecia. Tipo, eu já tinha visto um videozinho curto, assim, dos países, assim, redondinho, mas acho que eu vi no TikTok. Eu não conhecia o canal. Ah, e hoje em dia os caras nem tomam banho, né? Bizarro. Até hoje tem guerra, até hoje tem brigaiada. O ser humano é paia. Vamos devolver o mundo pros dinossauros. Pô, muito legal, gostei. Vou dar uma olhada. Nossa, mas ele ficou realmente muito tempo sem fazer vídeo. Tipo, ele tava numa frequência 6 anos atrás, postando sempre. Aí depois ele já demorou um tempinho pra postar esse. Agora 1 mês atrás. Nossa, mas esse aqui é um vídeo longo, 41 minutos. Da reunificação do Japão, caramba. E deve estar melhor que o do Cossielo. Ai, gente, eu fui mijar e esqueci de despausar o vídeo. A gravação. Editor nada, eu que vou caçar isso aqui depois junto. O Japão teve muita guerra, né? Que era um país muito imperialista, né? Queria atacar todo mundo. Ásia para os japoneses. Mas é isso, bons vídeos aí da Revolução Francesa. Foi legal porque eu fiquei um pouco querendo saber da Revolução Francesa depois dos EPs lá de Castlevania. E agora eu sei um pouco mais dos EPs e da França. E é isso, deixa o like, se inscreve. Tchau.